Graziele. Eu quero começar este programa, Você Pode Mais com a Wolf, pedindo a tua gentileza de se apresentar, de dizer quem é, da onde vem, que empresa representa, mas acima de tudo nós vamos fazer um baita papo aqui sobre a importância mesmo de lentes e saúde. Vamos pensar por aí, né? O que tu acha? Isso aí. Vamos. Vamos? Então, primeiramente me apresentando, é um prazer estar aqui. Bom, Eu fui convidada então pela Óptica Wolf isso. a fazer a participação nesse programa para falar um pouquinho sobre miopia, sobre lentes de controle de miopia, sobre MioView. Me chamo Graziele, trabalho com a OptiView, que é um laboratório que fica em São Paulo, um laboratório com tecnologia freeform, onde busca sempre trazer melhorias, tecnologia e qualidade para o mercado. E nós temos uma parceria aí com a Óptica Wolf, onde a gente consegue ter fazer um trabalho bem bacana também em cima dos nossos produtos. Uma parceria bem legal. É bacana. Isso, bacana. Não, é massa, porque eu acho que essas informações, que é o objetivo maior desse programa, e eu tenho uma gratidão muito grande com a Wolf, porque o Mário e a Jussara já sempre viram dentro da divulgação de uma forma natural e importante. Não comercial tão somente explícita, mas de trazer para as pessoas dicas, informações, que acima de tudo eu acho que quem traz a informação para que melhore a vida das pessoas já está ganhando. Não está pensando no comércio tão somente. É claro que lá tem produtos diferenciados no sentido de qualidade, de preocupação com o bem-estar, com a saúde, mas acima de tudo eu vejo isso nos programas que a gente já desenvolveu aqui, no Você Pode Mais com a Wolf, trouxe muita informação. Inclusive o episódio passado, para quem quer assistir, a doutora Viviane Ferretti, ela trouxe dicas, trouxe muitas informações de saúde, de comportamento, né? Principalmente das crianças, que é o foco que ela atende. Então, de como os pais hoje se preocuparem em trazer para dentro de uma rotina ações, cuidados, preocupações para prevenir ou cuidar melhor, né, da saúde ocular, vamos dizer assim, né, das crianças, enfim. Eu queria que tu comentasse essa tecnologia que a gente está trazendo, dessas lentes, que benefícios que ela tem. Sim. Pegando esse gancho que você comentou, que a doutora Viviane estava aqui participando do programa, eu até assisti o programa, foi Mas, maravilhoso. daí gostou? Gostei, estava incrível. Hoje, uma das maiores preocupações dos oftalmologistas, né, é a miopia infantil, que ela vem a ser acelerada, crescendo rapidamente. E a cada ano a gente percebe que aumenta o número de crianças com miopia. Ter miopia é uma coisa. Agora, quando a miopia ela passa a crescer rapidamente, é muito preocupante, é alarmante, na verdade. E isso vem se desenvolvendo e acontecendo muito também após a pandemia. Ela contribuiu para que essa epidemia se agravasse. Então, acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre miopia, até para mim depois falar um Eu pouquinho ia te sobre... perguntar, partindo do princípio, o que seria para quem os pais entendam melhor, né? Qual a característica específica, assim, da miopia? Miopia, ela é quando o olho cresce mais do que deveria. Então, as crianças passam a enxergar antes da retina, e isso faz com que elas tenham a imagem embaçada. Então, a miopia se refere-se a isso. E tem crianças que têm isso em desenvolvimento muito rápido. Então, aí que a gente fala sobre uma miopia acelerada. E temos a solução hoje com a MioView, que é uma lente de controle de miopia, que ela traz o benefício e ajuda a gente dar uma freadinha nessa miopia. Como é que eu tava pensando aqui, né? Para que um pai... A Vivi até deu várias dicas aqui de como observar no seu filho atitudes, algumas reclamações, né? Para detectar algum tipo de problema. O que tu poderia nos acrescentar? Despertar o interesse de buscar uma ajuda, por exemplo, uma informação, uma consulta, provavelmente. Sim, eu acredito que
As consultas ao oftalmologista, elas têm que começar bem cedo, desde que a criança é um bebê. Isso. Eles têm que levar e cuidar da saúde visual, que é muito importante. Acho que muito se pega na escola, né? Se o filho não tá, a criança não tá enxergando bem, não tá enxergando no quadro, tá levantando para conseguir ler. E muitos são detectadas miopias na escola. Mas dentro de casa, dentro do ambiente, você também consegue perceber isso. Só que a vida geralmente é tão É corrida dentro de rápido, né? casa, é rápida demais, que acaba não se identificando tanto. E a rotina das crianças mudaram muito. Então, hoje em dia, as crianças elas passam muito mais tempo envolvidas com celular, videogame, tablet, e faz com que elas tenham um uso excessivo do campo de perto, né? Uhum. Míope geralmente não enxerga bem para longe. Então, a falta, às vezes, de estar em contato com o ambiente externo, brincando ao ar livre, os pais acabam não tendo tanta atenção em relação a essa dificuldade que eles têm em enxergar para longe e, enfim, a Então, miopia. posso dizer que se, por exemplo, um filho tá mais buscando a proximidade com uma tela, alguma coisa, quer dizer que já tem alguma coisa ali. Ou E isso não necessariamente. O não. míope, ele enxerga muito bem de perto. Então, a nossa tendência... Eu sou míope, né? Então, a nossa tendência é sempre aproximar cada vez mais. Sim. E a criança não deixa de ser assim também. Independente se ela é míope ou não, a tendência é aproximar, né? Para enxergar pertinho ali. Sim. Mas, sim, não deixa de ser um fator que pode você prestar De atenção. chamar atenção, De chamar assim, né? Para atenção. poder ir buscar uma ajuda. Me conta, essa questão da lente, até os dinossauros estão enxergando hoje. Essas lentes específicas da miopia, o que que hoje a gente pode pontuar de diferente de uma convencional? Bom, a Milview tá aqui o Olha aí, ó. desenho dela. A Milview, ela é uma lente de tratamento, então, que ela vem para nos ajudar e nos auxiliar nessa epidemia da Uhum, miopia. que massa. Ela não é uma lente normal, ela não é uma lente tradicional, ela é uma lente onde ela vai ter nas laterais ela vai ter a região de defocus, onde a criança não vai ter uma visão nítida. E é aí que acontece o tratamento, né? A criança, ela sempre vai olhar pelo centro da lente. Por ela ser uma lente diferente, ela não ser uma lente tradicional no Uhum, isso. mercado, ela vai ter essa região de defocos nas laterais. Então, questão de adaptação, a criança vai ter um processo de adaptação, é muito rápido, mas ela precisa desse tempo de adaptação. Ela, em questão estética, ela vai continuar tendo a mesma estética de uma lente normal, ela não vai ter algum pontinho, alguma coisa diferente na parte externa que outras lentes hoje do mercado têm. Ela permanece sendo uma lente lisa na parte externa. E essa morfologia do desenho dela traz um conforto muito maior para as crianças, por ela ter a vertical totalmente livre. Então, só para reforçar, ela não é uma lente tradicional e ela é uma lente de tratamento, e ela tem que ser olhada pelos pais desta forma, como uma lente de tratamento. Legal. E aí isso tu busca a orientação junto ao médico oftalmologista. Isso, é uma lente que tem que ser prescrita, né? Porque precisa de um acompanhamento do especialista Claro, para ela ser comercializada, né? entendi. Mas é interessante que os pais saibam e conheçam, já que existe essa solução no mercado, para quando eles forem no especialista, eles souberem também que a criança é míope, Uhum. eles também já possam estar conversando com um especialista, com um médico oftalmo, para eles entenderem um pouquinho se é válido ou não o uso da lente, a indicação da lente para o tratamento da criança com Legal, miopia. esse ponto é bacana. Se é válido ou não, o que que faria com que eu optasse por essa lente? Porque se daqui um pouco eu vou comparar assim, tá, mas certamente ela tem provavelmente um custo diferente do convencional, mas o custo-benefício valeria tanto a pena eu estar buscando essa solução? Com toda certeza. Ah, Isso. Em relação ao valor dela, como ela é uma lente de tratamento, a gente já sabe que ela tem um valor diferenciado, até porque ela é um benefício, né? Ela sim, vem sim. para ajudar, um investimento que você está fazendo na visão dos Eu seus diria uma filhos. parte do tratamento, né? Exatamente, é uma prevenção. Você está investindo agora para você não ter preocupações maiores lá na frente. A miopia infantil, quando ela vem, quando ela sai do processo natural dela
de aumentando ao naturalmente, ela pode trazer algumas complicações no futuro para a criança. Então, desenvolver patologia, descolamento de retina, glaucoma. Então, ela traz pode trazer algumas consequências lá na frente, né? Então, você está prevenindo, além de você estar fazendo com que a criança tenha uma visão mais saudável e prevenindo ela de vir a ter uma miopia mais alta lá na frente, você está prevenindo ela também de algumas doenças, algumas patologias. O porquê, você me questionou, né? O porquê de fazer ela ou não. Quando existe a miopia normal, Sim. uma criança míope que ela tenha o aumento dela normal anualmente. Mas tem as crianças que elas têm uma miopia acelerada, que o olho ele cresce muito mais do que ele deveria. Essa lente ela vem para fazer com que o olho cresça dentro de uma normalidade. Então, ela faz com que a gente consiga controlar esse crescimento do olho. E isso a gente vai saber através do médico, do especialista, Claro. né? Ele vai conseguir ter o acompanhamento em relação à progressão da miopia da criança. E aí, sim, não, é válido, sim, nós procurarmos a solução e fazermos uma lente de controle de miopia para que a gente consiga trazer uma estabilidade para a miopia dessa criança. Que bacana. E por se tratar de crianças, eu estava pensando, né? Consultas, lentes específicas, apoiam o tratamento, muitas vezes, né? E a adaptabilidade às armações, como é que funciona? É normal? É tranquila? Sim, a adaptação dela é super tranquila. Existe um processo de adaptação que é natural. É uma lente de defocus que nós fabricamos ela com a tecnologia Freeform. A gente tem liberdade de armação. Então, independente dos modelinhos de armação, a gente consegue fabricar. Dados importantes, tá? Sobre a armação que a gente passa sempre. Claro que existe ali um gabarito, digamos assim, umas regrinhas que a gente precisa seguir, né? Para seguir um padrão em relação à lente, ao uso da lente. Mas aproveitando e falando sobre isso, sobre armações, para fortalecer também a importância dos pais, quando no momento em que fazerem a lente, levarem as crianças na ótica. Porque a armação ela tem que estar sempre muito bem ajustadinha no rosto da criança. Então, tem que ter esse relacionamento com a ótica, saber onde vai Boa. fazer as lentes, os profissionais que estão fazendo, né? Sem Confeccionando as dúvida. lentes para o seu filho, para que você tenha uma manutenção a cada mês, 2 meses, você está levando lá a criança na ótica para fazer o ajuste da armação. É uma lente que sempre tem que estar muito bem ajustada no rosto. Porque se nós, desculpa te atrapalhar, mas se nós adultos já temos às vezes um desajuste, uma incomodação por tal alguma coisa, a criança, ela não vai partir dela, né, muitas vezes, né? Porque tá ali, mas ela tá, é meu óculos, não vai ter essa percepção, né? E aí ainda mais uma criança, né? Que brinca, que Exato. corre, que pula, que isso, que aquilo, então tem que ter, não só na armação, mas na lente, algum tipo também de proteção, no sentido de ela sei lá, não riscar, não quebrar, né? Não, essas coisas todas. Sim, e a criança ela se adapta muito fácil, né? É, geralmente ali até os seus 10, 11 anos, a criança tem uma facilidade de se adaptar muito rapidamente. E quando a armação ela desajusta, por mais que esteja saia fora do foco, a criança às vezes ela não percebe. Ela ela continua usando ali. Então, por isso a importância da armação sempre estar muito bem ajustada, muito firme no rosto. O riscar, o quebrar, a gente sempre diz assim, quebrar, só vai quebrar se não estiver no rosto, né? Boa. Então, é uma lente que você tem que usar sim, tempo integral, a 1000 ela tem que ser usada o tempo todo. Outras características dela que a gente gosta de falar muito sobre adaptação, sobre esse desenho, os pais têm que entender que a lente ela tem sim uma região de defocus onde a criança não vai ter visão nítida, e isso faz parte do tratamento da lente. Mas de forma geral, é uma lente super tranquila, a criança se adapta muito rápido. E até essa atenção. Sim, Outro fato importante que eu quero aproveitar e falar também é claro. que não é só a lente, né? É também os outros cuidados além disso. Então, levar a criança, brincar no ar livre, ter contato com a natureza, pegar sol. Precisa pegar o sol no dia a dia para o desenvolvimento do olho.
Então, é usar a lente, mas tem mais um conjunto de atenção que os pais têm que ter ali com a criança. E como é que tu vê hoje, assim, a relação, né? Porque eu pensava, enquanto tu falava, eu pensava, bem, na nossa época, corria na rua, jogava bola, né? No chão, era muito mais pra fora, a gente saía, né? Hoje em dia, tu vê a grande maioria, claro que tem suas famílias que também continuam incentivando esse momento natureza, vamos dizer assim, né, ao ar livre. Mas a grande maioria hoje lê em telas, né? A TV, o computador, como tu já citaste aqui, tablets, enfim, as telas em si. Isso é preocupante, mas ao mesmo tempo é um agravante disso tudo, né? Sim, a rotina mudou, né? Não tem o que fazer. Com a chegada da tecnologia, a gente percebe por nós mesmos. É assim. A nossa vida hoje ela é totalmente conectada, não tem como. A gente passa o dia todo trabalhando com o celular. A gente chega à noite, né? Até nós temos que nos controlar para Ó. sair um pouquinho da tela, né? E com as crianças não é diferente. A rotina mudou e é difícil para falar até porque a gente começa a olhar para a realidade das famílias hoje em dia e dentro de casa também é uma forma de entreter elas, né? Com o celular ali. A criança fica com o celular, fica jogando, fica brincando É ali. cômodo, né? É cômodo. Mas muitas vezes, para muitas pessoas, é um útil, né? Porque, assim, é um tema bem complicado, eu vejo. Que expõe muitas coisas, muitas faces, visões, porque é fácil a gente analisar sobre um ângulo que hoje é tudo muita tecnologia, muito estímulo, muito incentivo, porém, né, aquilo que fazia tão bem, eu vejo uma retomada até. Ao ponto que chegou um momento que eu acho que saturou muita coisa, tá saturando, e que estão tentando retomar coisas que estão dando o valor que era de antes, que era da nossa infância, da infância dos nossos pais. E que eu vejo com bons olhos até isso. As pessoas tanto preocupado com tanto problema que gerou, está gerando, e nós estamos colhendo essa safra aí de problemas que a excessividade de telas e coisas está nos trazendo, pelo menos está tendo a preocupação de retomar outros caminhos. E aí, para solucionar tudo que já foi, passou e o que já foi, aconteceu, que já foi construído com as telas, com tudo, a gente está buscando a tecnologia, tal aí as lentes, né, para corrigir coisas que vieram em função de tudo isso. Isso, mas é mais ou menos isso. É difícil. Nós tivemos uma infância muito diferente, né? Ah, sem dúvida. Na nossa época, até eu vindo pra cá, eu sabia que nós iríamos gravar e eu pensando sobre isso e pensando na minha infância, nas nossas brincadeiras, que Isso. a nossa brincadeira era só fora de casa. A gente entrava tardinha pra dentro de casa tomar um banho pra ir dormir, né? E eu me lembrei da época que lançaram o celular, que o tempo que nós ficávamos no celular era pra jogar aquele joguinho da Da cobrinha. cobrinha. Sim. E hoje em dia não, né? As Ah, crianças, elas têm tudo ali muita na coisa. palma da Ah, mão. ah. E É muito é, mais tempo, né? é muito mais tempo. E é muito mais difícil de você tirar também, porque é muito atrativo, né? Eu percebo assim na minha família. Dos meus irmãos que têm criança pequena, levar pra fora, andar de bicicleta, correr, brincar ao ar livre, eles cansam muito rápido. E eles já querem voltar pra dentro de casa, pra Olha aí. voltar pro celular, pra voltar. E dá pra gente comentar, assim, não sei, no sentido em quantitativos, dentro da tua visão, claro, da tua opinião. Tu percebe que era muito menor o número de crianças que tinham óculos do que agora? Sim, e isso é comprovado. Olha É só. isso mesmo, isso é comprovado. Aumentou muito o número de crianças usando óculos e até 2050 os estudos indicam que metade da população vai ser míope. Então é um assunto muito agravante, é um assunto muito preocupante que tem Uhum. que ser conversado sim, tem que ser debatido sim. Os pais têm que dar uma atenção maior para os seus filhos,
para evitar, porque a gente não tá falando só de, ai, meu filho é míope, ele precisa usar óculos. Não, a gente tá falando em prevenir doenças futuras. Então não é só uma lente de tratamento Claro, momentâneo, é uma vai prevenção, além, né? vai além. Então, tem que olhar como um benefício, um investimento e se perguntar, quanto vale a visão dos meus filhos, né? Quanto vale a nossa visão? Não tem preço. Então, no que a gente Não, possa fazer para ter um cuidado em relação a isso e prevenir, perfeito. perfeito. E ainda bem que com a evolução, tecnologia, ciência, enfim, vem, por mais que venha essa tecnologia, ela traz também o ônus do dia a dia, né? Que É, é uma miopia, por exemplo. sim. Ela também traz o benefício de trazer novidades e evolução em relação às lentes, por exemplo, né? É algo que vem para ajudar, para agregar. A criança que tem a miopia, ela tem um benefício usando a lente, mas sob uma avaliação, é isso? Isso. A criança ela pode vir para reforçar, tá? A criança ela pode desenvolver a miopia referente ao uso do campo de perto em Uhum, excesso, né? uhum. Querendo não, os eletrônicos ajudam com isso. Pais míopes, A parte de pode ser miopia patológica, hereditário. hereditária, pode também vir a Verdade. influenciar, a acarretar, né, a miopia da Perfeito. criança. E a lente ela vem como uma forma de ajudar, auxiliar e dar uma freada nessa miopia. Existe a miopia, então, normal, dentro da normalidade, onde ela vai ter o desenvolvimento normal dela, e existe a miopia acelerada. É essa miopia que vem em descontrole Ah, que a perfeito. lente vai vir Agora para entendi bem. ajudar. Massa. Isso. Então, por isso que tem que passar, sim, pela avaliação do oftalmo. Entendi. E tem que ter esse acompanhamento também do oftalmologista dentro de 6 meses para acompanhar a Tem evolução uma do frequência, tratamento. né? Tem uma frequência. Deixa eu te perguntar agora que nós estamos no assunto que eu entendi muito bem agora. É, porque eu estava pensando que a lente não é que vai curar, mas que a miopia normal também usaria, mas não sei. Pelo que eu entendi, não é o caso. Ou sim. Pode. Isso vai depender muito do oftalmo. Mas a lente ela foi Perfeito. desenvolvida para essa miopia acelerada. Acelerada. Tá, Isso. entendi. Vai depender muito do especialista, de se Do cabe indicar ou ou não a não. lente. Isso, indicar ou não a lente. Mas ela cabe sim, por que não? Uma coisa que a gente sempre fala, como ela é uma lente, ela é uma lente que você vai usar no óculos, ela não tem contato direto com o teu olho. Então, se ela não ajudar, atrapalhar ela não vai. Sim, Mas entendi. a tendência dela é É muito ajudar. mais de ajudar. Perfeito. Então, Então, mas mesmo que ela tenha uma miopia normal, seria um benefício usar esse tipo específico da lente. sim, exatamente. Até porque ela vai ter o tratamento dela faz com que essa região de defoco faz com que a criança sempre olhe pelo centro da lente. E isso evita que o olho cresça. Então, hoje ela pode estar dentro de uma miopia normal, mas com um uso excessivo do perto, ela pode vir a Acelerar aquele acarretar e processo. acelerar o processo. Ah, legal, bacana, bacana. Aí eu ia te perguntar, que eu acabei te interrompendo, tu me desculpa, que aqui no programa a gente sempre tem para encerrar o nosso bate-papo uma pergunta que eu faço. O que tu pode dizer para essa grande quantidade de pessoas que está te assistindo aqui? Você pode. O que eles podem esperar do nosso produto, então? O benefício, né, do uso. Ela é uma lente super fácil de adaptação, confortável para as crianças. A gente sempre busca trazer inovação e pensando sempre também no bem-estar, na saúde ocular, que é super necessária. Então, pais, não deixem de prestar atenção nos seus filhos, ter esse cuidado com os olhos deles, com a saúde dos olhos dele. Milview não é só uma lente de tratamento, ela traz um conforto e traz também uma prevenção para evitar problemas futuros. E não deixem de levar também o seu filho ao oftalmo, que é ali que é o começo de tudo, né? Isso aí. Não esperem, às vezes, um sintoma, alguma coisa. Não é necessário esperar para você ir atrás e ver se está tudo bem com a saúde dos olhos. E deem valor à visão. Perfeito. Afinal, a Wolf veste seus olhos. Eu agradeço imensamente a parceria aqui da Wolf com Você Pode Mais e a tua presença.
que trouxe muitas dicas, muito conteúdo, para que a gente cada vez mais fique atento e use da tecnologia que está disponível. Muito obrigado. Obrigada eu, obrigada pelo convite, obrigada Wolf, nossos parceiros, e sempre que tiver oportunidade, estou à disposição. É Aê, muito bom estar com vocês. muito obrigado. Obrigada eu.